Olá, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aqui da Câmara dos Deputados realizou um seminário para debater as oportunidades e riscos dos reposicionamentos das cadeias produtivas sob o contexto global atual. As cadeias produtivas ou cadeias globais de valor sofreram alterações importantes em função de eventos e crises recentes como a pandemia da Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, que foi o autor do requerimento para a realização desse seminário. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E o senhor poderia começar explicando aí para quem nos acompanha o que são essas cadeias produtivas, essas cadeias globais de valor e como é que essas crises mexeram com essas cadeias? Fernando, para você montar qualquer coisa no mundo, vamos pensar um carro da BMW, um computador, você precisa de centenas de componentes. E ao longo dos últimos anos, a tecnologia, o custo passaram a ser fundamentais. Então, houve vamos dizer assim, um arranjo mundial para que essa produção desses componentes buscassem sempre o melhor local, ou de redução de preços, ou de garantir tecnologia. E o que aconteceu nos últimos 30 anos? Muito desses componentes para montar tudo que a gente compra acabaram indo para a Ásia. E para a China em especial, porque era mais barato produzir lá. O que aconteceu? Todo mundo depende hoje da China. Então você vai montar qualquer coisa, uma grande parte dos componentes depende da China. E naquele momento que nós tivemos a pandemia, as indústrias da China pararam. E isso criou um problema no mundo inteiro. Então, o mundo percebeu que havia uma dependência muito grande da Ásia e, em especial, de um país. E isso passou a gerar, vamos dizer, uma preocupação do funcionamento. Porque quando falta componente ou acontece algum problema na China, que pode ser um problema de uma pandemia, mas pode ser um problema geopolítico, eventualmente, de algum desentendimento entre os países não conseguem produzir, as indústrias param, você não consegue fazer com que as coisas... Inclusive semicondutores. Semicondutores são componentes fundamentais, são chips, materiais de memória, que sem isso nada funciona. Então todo mundo ficou reavaliando o que fazer. Então essas cadeias globais de valor são a produção de componentes distribuídos no mundo para você fazer aquele produto final. Há, então, portanto, uma grande dependência da Ásia, em especial da China, e por conta de conflitos geopolíticos, riscos que isso trazem e a questão da soberania dos países, os países estão repensando isso. Será que é melhor eu deixar lá na China, que é mais barato, ou será que é melhor reposicionar em alguns outros países parceiros e voltar um pouco da produção para os nossos países, para que a gente diminua os riscos? E é esse o reposicionamento das cadeias globais. Isso pode ajudar muito o Brasil, porque se as empresas estão pensando em talvez reduzir os investimentos da China e buscar novos parceiros, o Brasil pode ser um grande parceiro para receber esses investimentos. E isso, então, que fez com que a gente fizesse um seminário para avaliar isso, com as indústrias brasileiras, que têm muita experiência, com as empresas, mas também com o governo, com o Itamaraty, para que a gente pudesse, portanto, começar a colocar isso numa agenda estratégica do Brasil de oportunidades, lógico, de trazer empregos e do Brasil também reposicionar suas empresas para poder exportar. Mas para isso a gente precisa fazer a lição de casa. E essa lição de casa que é o motivo da gente ter feito o nosso seminário, ouvir para a gente poder criar novas agendas para o país. E o que a gente precisa fazer, deputado? Qual é a lição de casa que o Brasil tem que fazer em termos de governo, em termos de empresas privadas, aí para aproveitar principalmente as oportunidades desse reposicionamento global? Eu diria que para o Brasil ser atraente, para que as empresas, em vez de ir para outros países, venham para cá, para produzir os seus componentes, para poder, inclusive, exportar para o mundo, e eles poderem, inclusive, comprar os nossos produtos. Acho que a primeira coisa é o custo Brasil, porque hoje o local mais caro do mundo para se produzir na indústria é no Brasil. E o maior responsável por isso é
o sistema tributário brasileiro, que é o pior do mundo. Então, a primeira lição de casa é mudar o sistema tributário e a gente ter um sistema tributário aqui no Brasil semelhante aos outros países. Aí a gente vai ter uma condição melhor, a gente vai reduzir o custo, vai facilitar a exportação. A segunda questão é a exportação. O Brasil ainda tem portos muito atrasados, é muito complicado. Hoje, entre tarifas e taxas e licenças e tributos, você tem hoje mais de 100 vamos dizer, questões burocráticas para você exportar. Isso é impossível, porque você tem que facilitar a exportação. E hoje é um emaranhado, é uma complicação muito grande. Então, acho que essa é uma lição de casa também para o Brasil. E cai no custo do Brasil de novo, né? Sem porque dúvida. Você pode não ter impostos, pode ter uma empresa Perfeito. produtiva, só que na hora de mandar o produto ele já fica mais caro por causa dos impostos. Então, o Brasil, por exemplo, ele exporta muito commodities, porque a gente tem uma vantagem. O Brasil produz muito mais do que os outros países, felizmente. Mas quando você fala em indústria, aí é difícil competir com os outros países. Então, nós precisamos reduzir o custo do Brasil. Primeiro, é tributária, um plano de exportação e, lógico, é esse fortalecimento das nossas empresas e indústrias, quer dizer, a gente facilitar. Mas nós temos algumas vantagens que nos ajudam. Esses são os problemas, mas quais são as vantagens que a gente tem? Primeiro, que o Brasil está entre a quinta e a sexta maior população do mundo, porque ninguém vai reposicionar num paísinho pequeno. Sim. Você precisa produzir muito, em escala. Gigante, né? Você precisa ter muito funcionário. Segundo, nós temos tradição em indústria. O Brasil é um país forte em indústria. Terceira coisa muito positiva, a energia verde. Hoje existe uma ordem mundial que é a preocupação climática. Então, vai ser cada vez mais valorizado os produtos que usam menos combustíveis fósseis. E o Brasil, aí nós estamos na frente do mundo em energias renováveis. Então, é possível a gente pensar em, aqui a alguns anos, que o Brasil seja o primeiro país a ter produtos verdes, produtos descarbonizados, produtos limpos, como chips, como baterias, como componentes de veículos. Isso pode ser um diferencial muito positivo para o Brasil. Hoje está sobrando energia renovável e isso pode ser uma vantagem comparativa e competitiva para o Brasil. Agora, e formar muita gente, porque para tudo isso acontecer, nós precisamos que as nossas indústrias também sejam digitais, sejam digitalizadas. E está faltando profissional de tecnologia de informação. Então, todas essas questões foram colocadas, capital humano, custo Brasil, competitividade, a questão da importância da simplificação para exportação e, obviamente, as relações diplomáticas do Brasil, porque as pessoas querem investir onde existe democracia, onde existe previsibilidade, onde não existe, como você falou, conflitos geopolíticos de fronteira. E eu acho que o Brasil está bem posicionado, mas ele pode melhorar bastante se colocar isso como uma oportunidade de gerar aí milhões e milhões de empregos de qualidade no país. Perfeito. Deputado, eu assisti uma parte do seminário, lá se falou também que os países com economias mais desenvolvidas, eles hoje têm uma tendência para implementar políticas para trazer de volta algumas empresas, como a gente comentava aqui antes, e isso pode significar parcerias para o Brasil. Nós só podia dar uma explorada nesse ponto aí para a gente. Sim, sem dúvida. Eu vou dar como exemplo aqui os Estados Unidos, que é um país muito forte, a principal economia do mundo, e ele, junto com os países europeus, estão criando esse conceito de reposicionamento de cadeias globais, ou seja, menos Ásia e mais ou indústrias próprias, que eles chamam hoje de reshoring, quer dizer, você voltar a produção para os seus países, porque gera emprego para lá, para eles é bom também. Eles vão gastar um pouquinho mais, mas vão gerar muito mais emprego, que acaba sendo positivo. E essa questão do nearshoring, quer dizer, parceiros próximos ou friendshoring, ou parceiros amigos. Sim. E o Brasil pode estar bem posicionado nessa questão e esses países, portanto, hoje estão incentivando muito a indústria. Quando você vê os Estados Unidos, eles estão dando muito incentivo para as indústrias americanas, coisa que não acontecia no passado. Com a economia liberal, você busca o que é melhor para você. Agora os países estão pensando que as políticas públicas podem fazer diferença, ou seja, se você financiar, se você ajudar, você vai potencializar, você vai catalisar o crescimento industrial, e indústria significa emprego de qualidade, tecnologia e inovação,
cadeias de fornecedores, prestadores de serviços, e isso interessa muito o Brasil. Por isso, uma das agendas do nosso país é a reindustrialização do Brasil. Nós temos um agro e uma mineração forte, mas só eles não conseguem dar, vamos dizer, a oportunidade de crescimento que o Brasil precisa. Nós precisamos das indústrias. As indústrias são estratégicas e todos os países que tiveram um grande crescimento econômico foi em cima da pesquisa e inovação e da indústria. Esse é o binário. Você vai no Japão aconteceu isso, na Coreia aconteceu isso, na China aconteceu isso e nos países da Europa também. Então o Brasil precisa acreditar na indústria, precisa fortalecer a indústria, porque os outros países fazem isso. Então, quando você fala aqui em apoiar a indústria, não é para proteger a indústria, é para você criar empregos de qualidade, para você gerar riqueza local e diminuir a dependência de outros países. Então, acho que é uma boa agenda. E tributos, né? Também para o governo implementar Sem dúvida. As políticas sociais e equilibrar as contas. É o setor que né? mais paga imposto, né? Então, vale a pena, porque com tudo isso também melhora a arrecadação do governo, que pode fazer mais programas sociais. Ou seja, reindustrializar o Brasil é ganha-ganha. Todo mundo ganha. Né? Deputado, muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Muito obrigado. Vamos aproveitar as oportunidades. Vamos sim. Eu conversei com o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, sobre as cadeias globais de valor no atual contexto da economia mundial e sobre as oportunidades e riscos para o Brasil nessa área. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas das redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.